Ora, bem-vindos de novo aqui às nossas entrevistas que vamos fazendo neste nosso estúdio, enfim, de costas para uma grande montra que é a montra que compõe os principais expositores da Agro Global 2025. Portanto, Agro Global aqui em Santarém, continuamos por aqui, certamente durante estes 3 dias, para também falarmos com empresários, para falarmos de negócio, para falarmos de vendas. Isto muito se vai falar aqui, portanto, negócio e vendas são palavras que vão estar muito patentes, portanto, ao longo deste certame Agro Global 2025. Mas por falarmos em vendas, por falarmos em negócio, por falarmos em comércio, portanto, nada melhor do que falarmos com alguém que é especialista nesta área, José Carlos Pereira, que está aqui ao meu lado, bem-vindo. Obrigado, Paulo. É especialista de vendas e negócio. Temos acompanhado a sua ação, portanto, que utiliza várias estratégias hoje em dia e, digamos que, inovadoras para, enfim, para conseguir o objetivo. Fala-nos lá um pouco disso, por favor. Olá, Paulo. Em primeiro lugar, obrigado pelo facto de estar aqui convosco e na feira, ao João, a toda a equipa da Voz do Campo, pelo facto de me reconhecerem. Não é só conhecerem, é reconhecerem, de poder acrescentar algum valor. Eu costumo dizer que uma ferida calo já há muito tempo. Eu não gosto que as pessoas pensem como eu. Gosto é que pensem. Portanto, eu não quero que pensem como eu e que me questionem. Estou aqui para ser naturalmente escrutinado. E toda esta área da agricultura sempre me fascinou, desde até o dia em que eu arranquei profissionalmente. Eu tenho 50 anos. Que arranquei profissionalmente em 98, que já trabalhava com a parte de óleos alimentares, portanto, numa ótica de matéria primária do girassol, como matéria-prima do... Foi daí. Depois, entretanto, já tive a oportunidade de trabalhar com diferentes empresas, diferentes equipas na área comercial de todo o setor primário, deste ecossistema dentro da parte do setor primário, e depois também, tanto desses negócios como negócios também internacionais, ajudando o conjunto de empresas a internacionalizarem, a exportarem e a terem resultados noutros mercados que não só o mercado português. Em termos de inovações, eu começo logo com uma frase que não é minha, mas é de um amigo e tem muito a ver com a agricultura, julgo eu, que é esta parte toda de tudo que são agricultura, tudo que é semear, tudo que é plantar, demora o seu tempo, obriga à preparação e tudo são fases. E o Paulo, se me permite, que é, tudo são fases, ou não fazes. Uma brincadeira minha. Portanto, no sentido que é de fazermos, o que é isso de inovação? Eu não vou dizer que é inovação, eu acho que nós, numa ótica de vendas, ou daquilo que tentamos a ter como produto, seja produto alimentar, seja que tentamos a tocar um cliente final. Mas no meio disto tudo pode haver aqui intermediários, numa ótica B2B, não é? Da empresa, mas há sempre um cliente final. E nós, no limite, em toda esta ecossistema das vendas, e se me permitem, a inovação não tem muito a ver com nós temos o foco, eu estou a ver aqui esses holofotes virados para mim, nós temos de ter uma capacidade muito grande de não colocar o holofote em nós, a luz, numa ótica de produto, naquilo que somos, naquilo que fazemos, mas sim naquilo que podemos fazer pelo nosso cliente. Não sei se me consegui fazer entender, mas nós devemos estar muito focados, não no nosso produto, claro que o nosso produto, uma ótica de excelência, de qualidade, um conjunto de coisas que entrega, de valor, tem de estar lá associado. Mas há um valor, ao valor e o preço. Depois podemos, se calhar, ir também no fundo é vender exatamente aquilo que o empresário necessita. Paulo, é mais do que isso, que nós não temos de vender nada. Tu és um especialista em vendas, vai dizer que nós não temos de vender nada. Nós temos de fazer com que as pessoas comprem. O que é que eu quero dizer com isto? Nós temos de estar preocupados como é que elas decidem, porque é que elas decidem como decidem, o que é que as leva a decidir, como é que nós podemos usar um conjunto de abordagens ou de estratégias de valor ou de proximidade que faz com que as pessoas eventualmente decidam a nosso favor e discriminem a nosso favor em detrimento de outros. Estamos num mercado competitivo, não é? Portanto, temos diferentes referências a atacar os meus clientes. E depois, outra coisa muito importante no meio disto tudo nós temos claramente de saber quem é que queremos atingir. Há pessoas que, entretanto, quem é que queremos atingir? O que é que move o nosso cliente a comprar? Não é o que é que ele compra. Não sei se consigo dizer. Não é o que é que ele compra, é porque é que compra. Não sei se consigo passar... Uma coisa é o que eu compro, outra coisa é porque é que compro. O que está por trás de eu comprar é que pode, numa ótica de estratégia, de comunicação, de marca, de canais, de mercado, daquilo que eu estou a oferecer, é que eu posso, eventualmente, trabalhar para ser mais eficaz do que outros. Portanto, o importante não é o que eu digo, numa ótica de marca ou de produto. É como digo. O importante não é aquilo que eu vendo, é como vendo. Porque vendemos todos e numa ótica também de compras. E depois há uma coisa muito engraçada, tem a ver com agricultura, tem a ver com sementes, tem a ver com crescimento, tem a ver com as tais fases, tem a ver com... Há momentos para tudo, o timing também na agricultura é todo, na área das vendas também é, na comunicação também o é. E são todas esta envolvente que está associada
ao processo de influência, o que é que leva o outro a tomar uma decisão, nas quais nós devemos preocupar. E aí é que vem julgo eu, duas variáveis importantes. Mas nós muitas vezes confundimos, Paulo, que é, desculpe, só para não terminar se o Paulo me permite, em termos de raciocínio, que é a parte toda do preço e do valor. Uma coisa, o preço é aquilo que, imagina, valor é aquilo que nós, numa ótica de produto, seja ele qual for aqui, valor é aquilo que nós entregamos às pessoas. Não é? Entregamos numa ótica que adicionamos alguma coisa à pessoa. Preço é aquilo que pedimos em termos de transação por aquilo que estamos a entregar. Quando o valor percepcionado está acima do preço, nós achamos o quê? Barato. Quando o valor percepcionado está igual ao preço, nós achamos justo. Quando o valor percepcionado, o benefício que nos traz, está muito abaixo daquilo que vamos pagar, nós achamos caro. E esta é um bocado a filosofia, mas para terminar, e agora vamos entrar noutra que é, eu acho que é o mais engraçado que é isso, que é, é como na agricultura, nós não temos, nas vendas, nos mercados, nós não temos de ser interessantes. Não, tem de ser interessante, carismático, chamar a atenção. Não, nós temos de ser interessados. Porque quando nós, é como na comunicação como estamos aqui nós dois, quando nós estamos genuinamente interessados na outra pessoa, naquilo que o leva a dizer que estamos a acrescentar valor, nós, à luz dela, tornamos-nos interessantes. E quando nós damos aos outros aquilo que eles, entretanto, querem, eventualmente vamos receber deles aquilo que nós queremos. Não sei se consegui... Sim. Bem, isto é uma aula completamente... Eu também sou professor universitário em 5 universidades, também, se calhar ajuda um bocadinho no meio disto tudo. Sim. Mas sejamos, e se me permite esta expressão, sejamos um pouco mais práticos. Portanto, um produtor que necessita de um equipamento, vamos partir deste pressuposto. Esse equipamento... Portanto, o José Carlos chega junto deste produtor e vende-lhe o equipamento. E eu como vendedor. Como alguém que está a vender o equipamento, é esse produtor. Sim, mas se entretanto esse não for o equipamento que ele necessita verdadeiramente, quer dizer, o que eu gostaria de perceber é se o José Carlos consegue fazer entender ao produtor comprar aquilo que quer e aquilo que se calhar é desajustado. É um pouco isso, é um perfeito, aconselhamento. Paulo, é uma pergunta perfeita e excelente, sim, até para que me permite dar continuidade àquilo que eu estava a dizer. Portanto, a pergunta é inteligente e obrigado por a fazer, porque eu acho que nós... outra coisa que é muito importante, não é uma frase minha, é do Richard Feynman, que eu adoro numa ótica de pensamento, e eu tenho muitas coisas publicadas nesta área, que é, nós não temos de ter... Imagina, eu prefiro fazer... Paulo agora foi inteligente, que é, eu prefiro fazer perguntas que não tenham respostas, e eu dizer não sei, do que dar respostas que não possam ser questionadas. Não sei se... E tem muito a ver com isso. Agora, o que é que eu estou a dizer numa ótica de equipamento? Vamos agora para a prática. A primeira coisa que eu fazia, independentemente do equipamento ou não, era quem é que compete diretamente comigo e que ele eventualmente pode já ter pedido propostas ou indexado ao mercado. Os maiores produtores ou proprietários, não interessa do quê, numa ótica de um equipamento, vamos falar de um trator, não é? Para trabalhar X hectares em função de trabalhos que entretanto tem de fazer, não é? Não interessa as alfaias, seja lá o que for. O que é que ele pode fazer? A primeira coisa que ele vai fazer é, ele antes de vir ter comigo, provavelmente consultou o mercado. O produtor, não é? Quem vai comprar, o comprador consultou o mercado. Antes de chegar comigo já fez um conjunto de comparações. Posso eu chegar com ele, como pode ser ele antes de chegar comigo a pedir uma proposta. Eu, então, vou-lhe fazer uma visita. A primeira coisa que eu faço é, será que aquilo que ele quer comprar ou que tem em mente, o desejo dele... Veja uma coisa, isto é muito importante, Paulo, nas vendas, que às vezes nós esquecemos disto, que é, o desejo, normalmente, o desejo de eu querer alguma coisa, o desejo é uma manifestação de uma necessidade. Mas pode haver desejos sem necessidades. O que eu quero dizer, e aí é que entramos no fit para fazer se faz ou não, relativamente àquilo que ele precisa, que é, eu preciso é de avaliar, antes de tudo, fazer um diagnóstico com o cliente. O que é que eu tenho de fazer? Vamos fazer um levantamento muito grande das especificidades de todas do equipamento, para tempo de vida, o que é que vai trabalhar, o que é que não vai trabalhar, quais são os... Não é? O que é que, entretanto, já viu, o que é que não viu, o que é que está em comparação. Outra coisa muito importante é, ele tem a necessidade? Tem. Outra coisa, qual é a urgência de a comprar ou não? É para hoje, é para amanhã ou para daqui a um ano? Também é importante. Outra coisa que é importante, budget, orçamento. Claro. Qual é o patamar que ele, entretanto, quer numa ótica aqui? Vamos trabalhar tratores, para não estar aqui a falar de marcas, não é? John Deere's, Case IH, qualquer coisa, não vamos trabalhar, não é? Não estou aqui de marcas, não é? Estamos a trabalhar cá em cima ou estamos a trabalhar cá em baixo? Numa ótica de budget, de orçamento. Portanto, necessidade, não é? Temos de necessidade, qual é a necessidade que ele realmente tem? É isto ou é isto? Depois qual é a urgência? Quando é que vai tomar a decisão? Depois tem orçamento ou não tem? Agora vamos dizer, aquilo que eu, entretanto, lhe vou propor, está ajustado ou não? Aquele momento todo que eu vou fazer com ele, chama-se isto o efeito IKEA em termos de ciência. Aquilo que eu vou fazer com ele numa ótica da decisão dele. Eu vou fazer um acompanhamento claro em que ele vai intervir diretamente na compra, numa ótica da decisão ou não. Vou envolvê-lo, vou comprometê-lo, vou fazer com que seja ele, numa ótica daquilo que ele entretanto quer,
daquilo que ele deseja, daquilo que ele precisa, ele vai estar envolvido na decisão, eu vou envolvê-lo ao máximo na decisão. Outra coisa muito importante que eu tenho lá no meu livro, Chegar e Vender, e que às vezes as pessoas ignoram, é... Chama-se Chegar e Vender? Chegar e Vender, sim. Vou dar um exemplo concreto. Eu chamo-lhe os cupidis. Se o Paulo me permite, o Paulo agora de cupidis, está a ideia que estamos a falar de cupido, não é? Cupido é aquela coisinha que nos manda as setas para o coração, quando nós ficamos apaixonados. A primeira coisa que eu pergunto, se estivesse nas vendas, é, para além de si, não é? Porque o proprietário não toma uma decisão sozinho. Pá, tem mulher, tem filhos, tem empregados, tem diretores técnicos, tem diretores de produção, dependendo da dimensão que ele tem. A primeira pergunta que eu lhe faço é, para além de si, quem é que mais está envolvido na decisão? É a primeira pergunta, porque ele não toma a decisão sozinho. Ele diz, olha, isto vai passar pelo meu diretor de produção, vai passar pelo meu departamento técnico, isto, entretanto, vou ter de envolver 3 ou 4 pessoas que são, entretanto, quem trabalha diretamente. Perdão, e essas pessoas têm que estar envolvidas. Tem que falar com o meu sócio, inclusive, etc. O meu sócio, pode ser com a minha mulher, que também é sócia no processo. Também tem decisão. Com os meus filhos, que estamos numa situação de segunda geração, em que eles estão a assumir um negócio, isto é um equipamento que vai trabalhar, vai ter um tempo de vida de X, e eles também têm que estar envolvidos na decisão, porque isto vai obrigar a um investimento significativo, e não sei se nós temos capitais próprios para avançar. Então obriga o vendedor também a falar com todo este conjunto de pessoas. Exatamente, veja, o vendedor... Mas isto dá muito trabalho, convenhamos. O vendedor, mas há alguma coisa que em tanto com sucesso não dê trabalho? Eu não conheço, pelo menos para mim. O grande problema de alguns vendedores é que não fazem o trabalho de casa, não se preparam. O maior segredo das vendas é preparação. Quando alguém não se prepara, não está à espera de ter resultados. Aqueles que se preparam melhor são aqueles que mais resultados. Mas, José Carlos, há aqui também algum perigo, digamos. Vamos supor que, no fundo, todo este trabalho, enfim, que me parece de extrema importância, mas depois o empresário, não, afinal de contas, não quer, não está interessado. Não, mas isso quem está a vender é que tem que ter a competência clara, em função destas perguntas de diagnóstico, de, em vez de o qualificar para avançar, andar atrás de um não, para mais rapidamente fazer com que aquela pessoa tome uma decisão de não e ele não tenha de fazer um acompanhamento tão grande àquele cliente que é um ninho e que nunca se vai transformar num sim, pelo menos numa ótica de urgência. E aqueles cupidis que eu falei é das coisas mais importantes que existem. Os cupidis que eu falei foi aqueles todos que eu falei. É quem compra, quem utiliza, quem paga, quem influencia, quem decide e quem sabota. Porque há o sabotador também no meio disto tudo. Ele pode estar habituado a trabalhar com o tipo de fornecedor em termos de equipamentos e que vai fazer tudo para sabotar, para que eu, entretanto, entre diretamente dele. O próprio sabotador pode ser o diretor técnico dele ou o diretor de produção, que está habituado a trabalhar com o fornecedor X e que, entretanto, é o influenciador e o decisor, ou alguém que vai ajudar, e que se vai transformar num sabotador porque quer trabalhar exatamente como sempre trabalhou. Mas permita-me, há quem diga que um bom vendedor é aquele que consegue vender aquilo que o cliente não quer. Não, eu tenho vários artigos escritos isso. Isso é exatamente ao contrário. Isso é tudo menos vendas. Isso é aldrabice. Tudo aquilo que eu vejo, imaginem, que é vender areia no meio do deserto, não é? Até venda mãe, até venda não sei. Tenho um artigo escrito só sobre isso, que é tudo isso é o que não é vendas. Eu não posso, imagina, eu até posso vender a uma pessoa aquilo que ele não precisa. O problema é que ele se vai dar conta mais à frente que não precisa. Portanto, depois de decidir que entretanto não foi dar conta de uma coisa que entretanto não precisa, ele entretanto vai sentir o quê? Vai ter essa vontade de me matar, porque eu vou enganá-lo uma vez. E provavelmente depois de eu o enganar, nunca mais eu entretanto lhe vou conseguir vender mais alguma coisa. Portanto, há uma coisa que é importante nas vendas, ou das mais importantes nas vendas, que é ética. Mas uma coisa, a ética é fazer o bem ou o bem ou o mal, não é? Mas a ética nas vendas devia ser uma coisa... Eu já perdi negócios, eu e outras pessoas que eu conheço que trabalham com ética. Eu já perdi negócios, eu não costumo gostar de ética, porque eu acho que a ética é o que é, tínhamos aqui muitas horas a falar sobre isso. Mas o que eu estou a dizer é, eu já perdi situações numa ótica de vendas, ou de compras, ou de caminho de compra, porque fui ético e disse ao cliente que a decisão ou aquilo que ele, entretanto, estava a querer não se justificava para aquele momento em função dos parâmetros ou dos dados que eu queria. A não ser que o cliente me diga claramente assim, que é, mas eu quero isto. Então se você quer isto, eu, entretanto, vou naturalmente vender. Mas deixo a pessoa claramente à vontade para lhe dizer, mas há outros caminhos ou outras soluções em comparação que lhe vão trazer melhores rendimentos, que lhe vão trazer melhores resultados sobre... tratamento de solo, melhores resultados sobre isto, sobre aquilo e que lhes vão provocar mais impacto no produto final que vai José Carlos, permita-me esta questão, e isto provavelmente acontece muito no setor agro em geral. Há alguém, uma empresa que vende um produto que é muito parecido, um produto muito parecido com outro da concorrência, mas que esse empresário, portanto, essa empresa pretende, digamos, também ganhar aquele cliente. O produtor fica baralhado, mas eu já tenho um produto que é da empresa X, porque é que vou comprar um que o seu produto é basicamente igual? Qual é que é a estratégia aí do vendedor?
A estratégia aí está muito com uma preparação prévia de conseguir demonstrar à outra pessoa o valor antes do preço, e aí já se trama uma coisa, estratégia mais comparativa. Para não estar aqui em teoria, que senão entramos em prática. Claro. Chama-se uma coisa que é diferenciação. Vejam uma coisa, diferenciação não é ser diferente. Diferenciação é eu ser diferente de quem compete diretamente comigo, mas que acrescento algum tipo de valor à outra pessoa em detrimento do outro. Claro que há produtos, vamos falar, por exemplo, de fruta. Há produtos que é muito complicado. Eu entro a tentar comparar uma maçã com uma dimensão X com a outra. Agora, mas posso trabalhar o quê? Por trás? Comunicação, storytelling. Não é? Tudo o que são histórias estão por trás do valor. No vinho, podemos estar a falar do terroir, podemos estar a falar de um conjunto de... podemos estar a falar do packaging. Acha que então é possível em todos os produtos haver a diferenciação? Claro que é. Então imagina, em todos os produtos é possível. Há malas, não é? Mas falar de outros produtos não sei o quê. Temos aqui na feira, não é? Para falar de tratores. Temos aqui na feira tratores para fazer quase a mesma coisa, para anotar aqui. Certo. A custar 100 mil e outros, se calhar, a custar 500 mil. O que é que muda? Muda o quê? Se calhar muda a marca, se calhar muda a capacidade de assistência, se calhar muda a robustez. Mais potência, menos potência. Se calhar muda o tempo de vida útil daquele equipamento. Depois depende do que foi aquilo que eu disse. Depende da estratégia, do budget ou do orçamento, claro, ou da necessidade específica daquela pessoa. Agora, eu tenho a ter uma competência muito grande de me diferenciar, de aportar valor, e não é só aportar valor, é aportar valor na cabeça daquela pessoa. Isto é aquilo que eu comecei no início, não é o que ele quer, é o que é que o leva realmente a decidir. Porque ele pode me dizer que aquilo que lhe interessa, não é ter alguma coisa que lhe permite, imagine, X. Não é? E eu tenho de carregar rapidamente nesse botão, como estou aqui com o Paulo. O que é que move o Paulo? O que é que leva o Paulo a decidir? Depois de eu descobrir, eu tenho uma capacidade muito grande ou de competência no meu processo de influência de saber carregar nas feridas estratégicas do Paulo e entre ferir e curar. Mas isto no fundo é know-how, não é? Um vendedor não se faz de um momento para o outro. Claro que não. Podem ser horas, centenas, milhares de horas ou anos para ter esse tipo de experiência. Aprende-se na escola? O que é que permite? Não, isso é um grande problema que existe, é que não se aprende na escola. Mas nós somos vendedores e negociadores desde que nascemos. Só que não temos essa percepção. Depois, lá para os 8 anos, perdemos esse processo na parte cognitiva, numa ótica dos medos e da ação. Paulo, vou dar um exemplo concreto. O que é que nós fazemos quando, entretanto, por alguma razão, quando somos bebés e temos fome? O que é que nós fazemos? Choramos, certo? Claro. Porquê é que choramos? É uma forma de comparar, não é? Para chamar a atenção da nossa mãe que precisamos de amamentar porque estamos com fome. Isso o que é? Captar a atenção. A primeira coisa nas vendas que nós temos de trabalhar é captar a atenção e o interesse das pessoas. Só depois de captar o interesse e o desejo das pessoas é que podemos caminhar para quê? Para aquilo que, entretanto, ele deseja e para passarmos uma ação. Primeiro temos que captar o quê? Curiosidade da pessoa, interesse da pessoa, para depois saltar para um compromisso. E depois há aqui um jogo entre marketing e vendas, não é? O que eu costumo dizer é que o marketing atrai, as vendas comprometem. O marketing é de um para muitos e as vendas é de um para um. E eu prefiro muito mais situações de compromisso do que propriamente só de atração. Mas a primeira coisa é, eu tenho de atrair, captar a atenção e o interesse e a curiosidade da pessoa. Depois disso, depois dela parar, sim, aí é que eu posso avançar com uma situação que lhe faz olhar para mim de uma forma diferente, ou pela competência do meu equipamento, do meu produto, ou de eu próprio como vendedor. Porque depois aqui, a moeda mais valiosa, não é só na agricultura, em qualquer processo de vendas, a moeda mais valiosa, Paulo, a moeda mais valiosa é a confiança. E eu acho que é um momento porreiro que é confiança. A confiança é a moeda mais valiosa que existe em todo tipo de mercado. Confiança no processo, na pessoa, na competência e no equipamento e no que está por trás daquela marca ou por trás daqueles equipamentos. Portanto, confiança. Vejam, eu costumo brincar, não é uma frase minha, mas não estou a lembrar agora do autor. Mas é, a confiança, vejam, a confiança é contagiante. Mas a falta de confiança também o é. Pois. E a falta de confiança ainda é mais contagiante do que a própria confiança. Portanto, o que nós temos de vender ou fazer com que outra pessoa compre é confiança. E quando há, o que acontece? A pessoa primeiro tem de nos conhecer, depois tem de gostar de nós como pessoa. Depois de gostar de nós, o que é que acontece? Ela eventualmente confia. Se ela confia, mais rapidamente compra. Portanto, a função de alguém que está a trabalhar na área das vendas é eliminar barreiras, eliminar obstáculos e fazer com que uma estrada que parece turbulenta, cheia de obstáculos até tomar uma decisão, possa ser uma autoestrada, como eu vi, não é? Do norte para chegar aqui a uma velocidade dentro legal, naturalmente, mas vinha a alguma velocidade, não é? E porquê? Porque se eu viesse num caminho de cabras,
Não, há vendedores que, por exemplo, trabalham em caminhos de cabras, não é? Em caminho de cabras eu não posso atingir grandes velocidades. Eu estou a brincar com isto, mas isto é a realidade. A nossa função é só uma, é transmitir segurança, transmitir confiança e fazer com que outra pessoa tome uma boa decisão. E vou dizer mais, não é só uma boa decisão, é uma boa decisão. Veja, o bom vendedor é aquele que ajuda o comprador a tomar uma decisão em que, eventualmente, o comprador, se o vendedor não estivesse lá, não tomaria a decisão mais acertada. Isso é que é acrescentar valor. O grande problema não é só na agricultura. Eu tenho processos tecnológicos que também são assim, com B2B complexo, e não vale a pena estarmos a falar sobre isso. O que eu quero dizer é, o grande problema é que nós, e eu vou ser um bocado crítico, e depois tenho não sei quantas equipas e pessoas a querer me despedir, entre aspas. E eu fico feliz quando alguém me despede, é sinal que eu devo estar a incomodar alguém. Pá, o grande problema é que nós não temos pessoas tanto preparadas como nós não temos tantas pessoas que são efetivamente vendedores. Muitos deles não são vendedores, são tiradores de pedidos ou pessoas que estão em atendimento. Eu fui agora um bocado bruto, agora vou ser despedido. Obrigado, Paulo. Esta área de vendas também não basta saber, também é preciso gostar. Paixão é tudo. Paixão é super importante, Paulo. Eu vou dizer, eu brinco sempre com uma coisa, até foi uma coisa que eu publiquei há pouco tempo, e que é muito interessante e que eu gosto de fazer com as equipas todas que eu treino e que trabalho tanto nacional como internacional. Que é uma coisa que eu chamo chás. Não é chá de... Olha, estamos a falar de agricultura, estamos a falar de chá. Não é chás de beber, nem café, chás. Nós temos de trabalhar uma coisa nas vendas que é muito importante, chás. Competências, habilidades e atitudes. Portanto, são um conjunto de competências que é o saber, competências é o saber. Depois o que é? As habilidades é como fazer. E depois há as atitudes. Não chega só a ter competências e saber fazer. É preciso querer fazer e é preciso ter vontade e ter atitude para o fazer. Porque a atitude faz a diferença. A atitude, o comportamento, a paixão, a forma como eu estou a dizer. Eu podia estar a falar aqui com o Paulo neste registro e de forma... E o Paulo então dizia, José Carlos, falta-lhe alguma energia. Você deve estar nas vendas, falta... Isto não é arrogância, estão a ver? Isto não é arrogância, não tem nada a ver com isso. Que há pessoas que interpretam como isso, é atitude. Nós conseguimos sentir o brilho nos olhos das pessoas quando elas se acreditam no produto que têm, naquilo que entretanto fazem e no valor que acrescentam à pessoa que está à nossa frente. Quando nós estamos genuinamente interessados no outro. E para estar genuinamente interessado nos outros, temos de os ouvir e temos de fazer perguntas. O bom vendedor não é aquele que dá respostas, é o que faz perguntas. Porque eu, se não souber perguntas, eu posso suspeitar de um conjunto de coisas que o Paulo precisa. Aquilo que falamos lá atrás sobre o equipamento, não é? Eu gosto disto, eu quero isto. Sim, mas se eu não tiver um certo pato de perguntas. E são perguntas em duas fases. Perguntas para eu perceber o que é que a pessoa quer, ou aquilo que ela não tem. E perguntas também craques, que são perguntas que fazem com que se desperte necessidades latentes na outra pessoa. O que é isso? São perguntas que fazem com que haja necessidades que já estão aqui dentro, quem entretanto vai comprar, e que ele entretanto ainda não está consciente delas, e eu ponho-os ao de cima. E ele, depois de eu pôr ao de cima, ele diz, uau, não tinha pensado nisso. E quando nós conseguimos fazer isso, estamos a captar a curiosidade da pessoa. Então, portanto, toda esta explicação, esta aula magnífica, sem dúvida. Portanto, mas para percebermos, o José Carlos... para além de dar aulas, portanto, efetivamente, desta matéria... Não é, isso é 5% da minha atividade, não é? Pronto. Mas, como disse ao princípio, não vende. Simplesmente explica como é que se vende, não é? Não, eu também vendo porque eu, para além disso, tenho uma empresa tipo boutique de consultoria e de formação em Portugal, tenho também negócios lá fora e tenho uma empresa também estabelecida lá fora na área do software de tecnologia. Portanto, imagina, eu sou ao mesmo tempo empreendedor, empresário, sou vendedor, sou diretor comercial. O que eu quero dizer, também tenho equipa, não é? Lá fora, essencialmente. Aqui só tenho duas pessoas. Mas quando falamos que em termos de sua especialidade, especialista, portanto, em vendas e negócio, é este ensinamento que transpõe onde? Paulo, nas empresas, nas associações, nas cooperativas? Sim, essencialmente nas associações, cooperativas, mas essencialmente empresas com que eu trabalho mais, são empresas privadas dos vários setores a nível nacional e com empresas internacionais. E qual é o feedback que tem? Tem resultado? Não? Paulo, eu prefiro que sejam os clientes a falar sobre mim do que se eu próprio a falar sobre mim. Eu não tenho problema nenhum de ser escrutinado. Quer dizer, eu à partida ia falar muito bem de mim, mas eu prefiro que sejam os clientes a falar sobre mim do que eu a falar sobre mim. Quanto eu mais me afastar de mim como produto, mais valor aos olhos dos outros eventualmente eu posso ter. Onde é que eu quero chegar? Onde é que eu quero chegar com isto? E porquê é que eu adoro, eu podia nesta fase da minha vida já não estar a ensinar, já não ter a parte de treino, equipas comerciais, com que eu trabalho mais, não é? Equipas comerciais de negócios internacionais, ou até dar aulas em MBAs e pós-graduações como eu faço, na área das vendas e a negociação. A negociação também é uma área que me interessa muito, está dentro do fenómeno das vendas. Porquê é que eu faço isto? Por uma principal razão. Para já,
permite-me ganhar dinheiro, porque as pessoas até me pagam bem relativamente àquilo que eu lhes entrego. Com certeza. Ainda bem. Se calhar reconhecem o meu valor para me pagar o preço que me pagam. E eu não me importo nenhum de ser considerado o mais caro do mercado. Não me preocupa absolutamente nenhum. Até isso não é arrogância. Eu prefiro ser encarado como uma pessoa mais inacessível ou com mais preço em termos de posicionamento do que aquele que é o mais barato. Então deixa-me fazer uma questão. Paulo, só terminar o raciocínio, por favor, isto tem muito a ver com o quê? Porquê ensinar? Porque isto já está estudado pelo William Glasser, que foi um grande psicólogo meio controverso lá atrás. Os momentos em que nós mais aprendemos, não é quando lemos um livro, não é quando falamos com as pessoas, não é quando estamos a conversar. O momento que nós mais aprendemos, de modo que a aprendizagem anda quase nos 90 e tal %, estudado por ele, não é? O momento em que nós mais aprendemos é quando estamos a ensinar. E eu digo uma coisa muito... Paulo, quando nós estamos a ensinar e as pessoas não estão a aprender, nós temos de ensiná-las de forma que elas aprendam. E no limite eu não ensino nada a ninguém. Quando muitas pessoas aprendem, eu no limite não transformo ninguém. Quando muitas pessoas transformam, se quiserem. É como as vendas, estávamos a falar das vendas da parte toda comercial e de convencimento, aquilo que estamos a falar de vender gelo a esquimós, não é, e tal. As pessoas diziam, no old school of sale, na parte mais antiga das vendas, dizias, vendas é convencer. Não é nada, vendas não é nada convencer. Não tenho de convencer ninguém. Eu tenho de fazer com que a pessoa se convença, que é completamente diferente. Eu tenho as luzes, os holofotes, eu tenho de tirar as luzes de mim e pôr as luzes no outro. Porque quanto eu mais souber do Paulo, meu comprador, mais poder eu tenho para poder influenciar a decisão a meu favor. E eu adoro ensinar. Gosto mesmo, dá-me prazer. E depois não é só o ensinar, é ver resultados. Então, por exemplo, estão aqui, para não estar a falar de nomes, está aqui uma empresa em que, para não estar a falar de nomes, em que o diretor comercial agora é CEO dessa empresa. E ele foi meu aluno no MBA, gostou muito de mim, achou que eu entreguei valor, certo? E agora vou fazer um trabalho grande com a equipa toda comercial dele, por exemplo. Ora bem. É um exemplo, mas eu tenho vários. Foi assim que me conheceu também a Voz do Campo, foi numa palestra também com um dos maiores produtores e transformação de rações a nível nacional e internacional. Uma conversa, no mínimo, muito interessante, de facto. Mas eu tenho que lhe fazer esta pergunta, colocar esta pergunta, que penso que é oportuna. Nós estamos aqui numa montra, que é a AgroGlobal, onde ocorrem, direto ou indiretamente, vendas. Portanto, diga-me, esta montra é o ideal, este formato é o ideal para que as empresas possam vender? Eu acho que continua a ser que sim. Eu sou uma pessoa muito... Eu sou uma parte interessada nisto, porquê? Porque eu já fiz feiras internacionais e promovi um conjunto de coisas, portanto eu adoro feiras. E eu acho que os negócios, independentemente dos equipamentos, do produto, não sei o quê, os negócios são pessoas. O negócio são pessoas, portanto, nós não temos de vender, imagina, negócios vendem a negócios, mas há pessoas que vendem a pessoas. Claro que depois podemos ter aqui o digital, podemos ter um caminho de compra completamente digital em que não há duas pessoas a interagirem. Mas eu acho que quando são duas pessoas a interagirem, não é? Vender é humano. Não sei se consigo passar esta mensagem. É o título até de um livro, não meu. Vender é humano, vender é relações, não é? Vender é relações. Imagina, vamos pensar nisto, Paulo, o quê? Uma coisa é uma relação, outra coisa é uma transação. Nós temos muito tendência a meter a transação à frente da relação. E eu gosto de inverter sempre isto, primeiro relação, depois transação. Porque se eu tiver uma relação, a probabilidade de fazer uma transação com aquela pessoa, na tal confiança, é muito maior. O grande problema é quando as pessoas, em vez de estarem a ajudar a outra pessoa a tomar uma decisão em termos de compra, lhe empurram um produto. Imagina, nós adoramos comprar, todos, Paulo. Todos. Então, se tivermos dinheiro, somos maiores em qualquer tipo de produto. Adoramos comprar, mas testamos que haja pessoas que nos tentam empurrar um produto, não vou dizer aqui que senão estamos aqui, pela goela abaixo, não gostamos, afastamos. Portanto, a maior arte de vender para mim, não é só para mim, há outras pessoas que também estão em sintonia, com as quais eu também aprendi, que foram meus mestres, vender, a maior arte de vender é estar a vender sem estar a vender. Não sei se consegui passar a mensagem, que é, sem estar a dar a minha... Imagina, eu estar a conversar aqui com o Paulo e só pela minha comunicação ou por aquilo que eu estou a dizer, o Paulo dizer assim, aquele tipo, até interessado, gostou de mim, falou comigo, depois esteve aqui a conversar comigo, ele se calhar tem alguma coisa interessante. E eu deixar na cabeça do Paulo, e das pessoas que nos estão a ouvir, qualquer coisa que seja top of mind, em que a pessoa ficou ali com alguma coisa memorável. As pessoas esquecem-se daquilo que dizemos, esquecem-se daquilo que nós fazemos até, mas não se esquecem daquilo que nós fazemos sentir. Vender é muito emocional. A decisão de... Vejam, é mais ou menos isto. A necessidade de compra normalmente é lógica e tem um racional por trás. A necessidade de eu ter alguma coisa. Mas a decisão é muito emocional. A decisão é muito emocional. Tem muito de emocional. E quando nós começamos a compreender isso e a perceber isto, que é perceber de pessoas, perceber porque é que as leva a comprar, nós ficamos poderosos aos olhos delas e acrescentamos de valor e somos com ética.
Com ética, que é, eu não tenho de vender nada a ninguém que a pessoa não precise. A não ser que a pessoa me diga claramente que mesmo não precisando quer. Aí eu dou-lhe na mesma, claro, é óbvio. Porque eu também preciso pagar como eu digo, eu tenho 3 filhos e eu preciso pagar o leitinho das crianças, não é? José Carlos, a conversa está de facto muito animada e eu aprendi muito consigo agora e espero que também os nossos seguidores também tenham aprendido, com certeza que sim. Conversa muito agradável e porque é importante, de facto, é muito importante isto sem sombra de dúvidas, saber vender, saber comprar, portanto, saber negociar. Tudo isto eu trabalho com compradores também, por isso é que consigo colocar do outro lado. Muito bem. José Carlos Pereira, especialista em vendas e em negócio, portanto, ficam aqui as suas palavras. Muito obrigado pela sua presença aqui. Muito obrigado, Paulo, e muito obrigado à Voz do Campo. Ora, estamos cá para isso. Pronto, e foi mais uma entrevista também, esta muito vocacionada para as vendas, para o negócio, porque é isto que também é uma característica fundamental deste certame da Agro Global 2025. Neste caso concreto, esta edição número 10, portanto, já vai na 10ª edição deste certame bienal aqui no CNEMA, em Santarém.